Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir aí as atividades que eu solicitei na última aula, tudo certo? Atividades aí da página 73 a 77. Então, a atriz diz o seguinte: circule em cada grupo a seguir a palavra intrusa, ou seja, a palavra que não faz parte daquele grupo, né? Aquela que não apresenta a mesma tonicidade que as outras. Depois, dê o nome adequado a cada grupo. Então vamos analisar cada uma. Então tem o homem, sapato, trânsito, linha e moço. Então a gente percebe que trânsito é a palavra intrusa, né? Por quê? Porque trânsito é uma proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. E as outras palavras são paroxítonas, quando a penúltima sílaba é tônica. Tudo bem? Então, homem, sapato, linha e moço são paroxítonas. E trânsito é uma proparoxítona, ou seja, a palavra intrusa aqui, tá? Neste outro grupo aqui, nós temos trem, atriz, sol, mel e pé. Tudo certo? Qual que é a palavra intrusa aqui? Atriz. Tudo certo? A atriz, ela é até uma oxítona, tudo certo? Só que as outras palavras como trem, mel, pé e sol são monossílabos tônicos, tudo bem? A atriz não, a atriz é uma oxítona, tudo certo? Aí aqui tem mulher, chamar, andar, saída e saber. A palavra, desculpa, a palavra eu comentei que aqui a palavra atriz é intrusa, se não, tá aqui. Essa atriz é a palavra intrusa nesse grupo, tá? A palavra intrusa nesse grupo é saída. Por quê? Porque todas as outras palavras são oxítonas. E o que é oxítona? Quando a última sílaba é tônica. Então, mulher, a última sílaba é tônica. Chamar, a última sílaba é tônica. Andar, a última sílaba é tônica. Saber, a última sílaba é tônica. Saída, não. Saída é um hiato aqui. A gente poderia considerar como se fosse uma paroxítona. Tudo bem quando a penúltima sílaba é tônica. Tá certo? Então, gente, então a questão 4. Em cada grupo da questão 2 há uma palavra que recebe acento gráfico. Apresente a regra que justifica a sua acentuação. Então, trânsito, eu tenho um acento na antepenúltima sílaba, porque a regra é que todas as proparoxítonas são acentuadas, ou seja, todas as palavras que são proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é tônica, elas devem ser acentuadas sem exceção, tá? Pé. Pé é um monossílabo tônico terminado em E. Então, todo monossílabo tônico terminado em A, E e O são acentuados. Então, pé leva acento por isso. Tudo bem? Saída. Saída é um hiato cuja segunda vogal I é tônica, tá? Seguida ou não de S, que não tem Z na mesma sílaba e nem NH na próxima sílaba. Então, por isso que saída é acentuado. Então, de novo, saída é acentuado porque entra na regra dos hiatos. Qual é a regra dos hiatos? A regra dos hiatos diz o seguinte: a segunda vogal, se for tônica, que seja I ou a vogal U, elas vão ser acentuadas. E na sílaba pode estar ou não acompanhada de S, não pode estar acompanhada de Z e nem a próxima sílaba possa ter NH. E aí a gente pode acentuar. Tudo bem? A 5. Analise a palavra gratuito e responda como ela deve ser pronunciada. Gratuito ou gratuito? Por quê? Vocês com certeza já ouviram muita gente falar gratuito, né? Mas gratuito não existe. Porque, na verdade, a prosódia da palavra, a maneira correta de se falar essa palavra é gratuito. E por que a gente fala gratuito e não gratuito? Porque, na verdade, isso daqui é um ditongo. Ou seja, quando eu tenho um ditongo, a sílaba, a vogal, ela só tem uma
fonética, né? Um som. Então, essa divisão silábica faz com que esse encontro vocálico fique na mesma sílaba. Então, se fosse o contrário, se cada uma fosse para uma sílaba diferente, então não teria um ditongo, nós teríamos um hiato, e aí a gente acentuaria o i, mas na verdade a gente não acentua o i. O i ele está sem acento. E por que que não tem acento? Porque eu não acentuo palavras para oxítonas terminadas em o. Tudo bem? E pelo fato disso aqui ser um ditongo. Então, a explicação é essa, tá? Continuando aqui, vamos lá. Então, a 6. Assinale a palavra que recebe o acento gráfico pelo mesmo motivo que a palavra língua. Então, a gente primeiro precisa observar a língua, né? Não a sua própria língua, gente. Eu estou falando dessa língua aqui que está escrita aqui, tá? Por que que essa palavra ela é acentuada? Porque todas as paroxítonas que a última sílaba seja um ditongo, nós acentuamos. Então, eu tenho um ditongo aqui eu tenho, né? Ua, este encontro vocálico aqui, na verdade, é um ditongo, ou seja, as duas vogais permanecem na mesma sílaba. Por isso que a gente acentua língua, tá? Túnel. Túnel, o final aqui tem ditongo? Não, não tem ditongo. Eu tenho uma paroxítona terminada em L, então não é a mesma regra de língua. Chapéu. Eu tenho um ditongo aqui, eu até tenho um ditongo aqui, só que isso não é uma paroxítona, isso é uma oxítona, tudo bem? E todas as oxítonas terminadas em oi, el e ei são acentuadas. Quando eu tenho esse ditongo na oxítona com oi, né? El e ei, tudo bem? Então, esses ditongos quando são oxítonos, mas não é a mesma regra de língua. Por quê? Porque aqui é uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é tônica, e aqui é uma oxítona, a última sílaba é tônica, tá? Relógio. Sim, relógio é a mesma regra de língua. Por quê? Porque relógio tem uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é tônica, que a sua sílaba final seja ditongo, tudo bem? Então, essa última sílaba ela é um ditongo, então, como é uma paroxítona terminada em ditongo, eu acentuo. Então, esta é a mesma regra de língua, tá? E tráfego. Tráfego não é a mesma regra de língua, porque tráfego é uma proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, mas não é a mesma regra de língua. Albo. Albo é uma paroxítona terminada em um, tudo bem? Então, eu não acento, na verdade, não é a mesma regra de língua, tá? Beleza? Então, a opção correta aí é C, relógio. Então, vamos continuar. Então, a 7. Circule a palavra que completa adequadamente as frases a seguir. Então, a diz: duvida ou dúvida. Uma dessas duas a gente tem que encaixar aqui. Então, vamos encaixar a primeira. Ele ainda duvida do seu potencial? Deu certo, não deu? Vamos encaixar a segunda, como é que ficaria? Ele ainda duvida do seu potencial. Ficou estranho, né? Então, na verdade, a palavra certa é duvida. Mas como eu sei que é duvida e não dúvida, tá? Por quê? Porque dúvida não tem acento, duvida aqui não tem acento pelo fato de ser uma paroxítona terminada em A. E paroxítonas terminadas em A não são acentuadas, tudo bem? E isso aqui, na verdade, é um verbo, certo? Isso aqui é um verbo. E dúvida é um substantivo. E a gente acentua dúvida por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Tudo bem, então? Então, por isso que é duvida e não dúvida. Tá bom? E aí a B. Secretária ou secretaria, tá? Então, fui até a secretária buscar o novo formulário. Eu acho que ficou meio estranho, né? Vamos tentar a outra.
Fui até a secretaria buscar o novo formulário, ficou mais correto, né? Então, nós marcamos aí secretaria e não secretária. Secretária é a regra das paroxítonas terminada em ditongo, tudo bem? Isso aqui é um substantivo, tá? Mas é um substantivo em relação à profissão de secretária. Secretaria também é substantivo, mas diz respeito à repartição pública, né? Lá na escola, por exemplo, tem a secretaria onde a gente resolve as questões das notas, as questões dos atestados, lá na secretaria. E quem resolve isso é a secretária. Então, esta é a profissão e isso aqui é a repartição pública. Tudo bem? E por que que secretaria não tem acento? Porque, diferente dessa aqui, que é uma paroxítona terminada em ditongo, na verdade, eu tenho aqui um hiato, né? Secretaria. Eu tenho um hiato aqui. Tudo bem? Eu não tenho um ditongo. Só que percebam, este I é primeira vogal tônica e não segunda. Pelo fato de ser primeira vogal tônica, eu não vou acentuar. Eu acentuaria se este ato eu tivesse uma segunda vogal tônica, como, por exemplo, saída. Saída eu acentuo porque o I é segunda vogal tônica e não primeira. Tudo bem? Então, gente, a C diz início, inicio. Então, vamos ver qual que fica correta. Hoje inicio meu curso de inglês. Ficou bem estranho, né? Então, não é início. Tudo bem? É inicio. Agora vamos ver. Hoje inicio meu curso de inglês. Tudo certo então, gente? Então, o que que acontece? Por que que eu acentuo o início? Porque início é uma paroxítona terminada em ditongo. Tudo bem? E tem relação com o início de alguma coisa que vai começar. Tudo bem? Agora, inicio já é o verbo, já é a ação, tá? E por que que eu não acentuo o inicio? Porque da mesma forma que secretaria, o I é primeira vogal, é um hiato que o I é a primeira vogal tônica. Então, eu não acentuo, eu acentuaria se fosse segunda vogal tônica, neste ato aqui. Então, o certo é inicio, neste caso, sem acento aqui. Hoje inicio meu curso de inglês. D. Maio, maio, né? Cravos e orquídeas florescem em maio, né? Ou é maio? Não, né? Então, é maio sem acento. Por quê? Porque faz referência ao mês de maio. Tudo bem? Outra coisa, por que que eu não acentuo aqui? Eu não acentuo ditongos que sejam paroxítonas. Eu só acentuaria ditongos que sejam oxítonas se fossem os ditongos el, oi e ei. Esses aí eu acentuaria. Agora, como esse ditongo aqui, ele é uma paroxítona e ainda seguida de hiato, então eu não acentuo maio. Agora, maiô, que é a parte de vestimenta lá que se usa em piscinas, né, no mar, as mamães, as irmãzinhas usam, né? Então, eu acentuo por quê? Porque todas as oxítonas terminadas em O levam acento. Então, a última sílaba aqui é tônica. Então, isso é uma oxítona terminada em O, então eu vou acentuar. Só que aqui a opção correta é maio, né? Então, maio é o mês que os cravos e orquídeas florescem. Beleza? Então, avos e avós na E. Vamos ver qual que é a correta. O resultado é 13 avos ou 13 avós. Avos, né, gente? Tá? Eu não sou muito bom em matemática porque eu não sou formado em matemática, mas eu sei que avos tem relação com a medida de frações, tá?
É a nomeação de frações, se eu não me engano, depois do número 10, toda vez que a gente fala em medida de fração, se eu não me engano, tá? Desculpem se eu estiver errado, a gente usa avos, né? Então, por exemplo, se fosse um meio, não precisava de avos. Agora, passou de 10, então, por exemplo, 2, 10 avos, né? 3, 12 avos. Por quê? Porque para indicar que é uma fração. Então, no caso, é avos, tá? E não avós. E por que avos não é acentuado? Porque eu tenho uma paroxítona terminada em O seguido de S. Então, eu não acentuo paroxítona terminada em O seguido de S. Agora, as oxítonas terminada em O seguida de S, eu vou acentuar. Então, é interessante, né? Essas palavras, elas mostram que a gente aprende muito essas regras de acentuação observando até a pronúncia das palavras, ou seja, se duvida uma paroxítona terminada em A não é acentuada, é porque quando for uma proparoxítona eu acentuo. Sempre o contrário, a regra ela vai sempre ser o contrário da palavra oposta. Então, secretária eu acentuo, né? Agora, secretaria, não, tá? Então, avos eu acentuo, eu não acentuo, e avós eu acentuo, tá? Então, isso tudo a gente sabe pela questão da prosódia e a maneira que é a maneira correta de se falar as palavras. A questão 8 diz: escreva uma frase empregando as palavras da questão 7 que não foram utilizadas nas frases apresentadas. Então, na A, por exemplo, ficou a palavra que a gente não utilizou foi dúvida, né? Então, vamos utilizar aqui no enunciado. Pode ser, por exemplo, o professor solucionou a minha dúvida, né? Que é dúvida aqui com acento. Tudo bem? Aí na B, qual foi a palavra que a gente não usou? A gente não usou, fui até a secretaria, a gente não usou secretária, né? Então, eu posso usar na B assim, por exemplo, a secretária da minha escola é muito bacana, né? A secretária com acento, a secretária da minha escola é muito bacana, tudo bem? Vocês podem ter criado outras frases aí, tá? Não tem problema, desde que você use de maneira correta aqui a palavra que você não usou. Aí a C diz, né? Qual que foi que a gente não usou? Hoje inicio, então início, né? O início que a gente não usou. Então, vamos colocar o curso tem início na próxima semana. O curso tem início, né, com acento, na próxima semana. Tudo bem? Aí a D. A gente não usou o maiô, né? Então, minha mãe comprou um novo maiô para ir à praia. Então, maiô com acento, né? Poderia ficar dessa forma aqui, tá? E na E a gente não usou a voz, então fica nas férias, nas férias vou visitar meus avós. Tudo bem? Então a gente usou aí todas que nós não usamos na 7. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Tá, vamos aqui nessa questão invertida. A questão invertida diz o seguinte: leia o trava-línguas a seguir e elabore uma questão sobre a tonicidade, ou seja, da sílaba tônica, das palavras que o compõem. Então, para quem não sabe, o trava-língua são aquelas palavras que a gente usa e se a gente falar de modo rápido, a gente vai dar uma travada literal na língua e não conseguir pronunciar da maneira correta, né? Então vamos lá, então vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, né? Falem aí o mais rápido que vocês puderem. A sábia senhora sabia que sabia assobiar, então fala mais rápido ainda. A sábia senhora sabia que sabia assobiar. A sábia senhora sabia que sabia assobiar. Bom, eu já cansei. Vamos para a questão? Então a questão é a gente vai ter que elaborar um questionamento sobre essas formas aqui. Então, sábia, sabia, sabiá e sabia.
tá? Então, antes de elaborar a questão, vamos entender cada palavrinha dessa aqui. Então, sábia é um adjetivo e a gente acentua por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Sabia é um verbo, né? E a gente não acentua sabia porque é um hiato, só que o i é primeira vogal tônica e não segunda, tudo bem? E a prosódia correta é sabia. Por que que eu sei que é sabia? Porque não tem acento. E se não tem acento, e não é sabiá, que tem acento no A, é sabia a forma correta de falar essa palavra aqui, a prosódia dessa palavra aqui. Então, isso aqui, na verdade, a gente pode considerar como um hiato, né? Que a primeira vogal é tônica do hiato, tá? E sabiá é um substantivo e leva acento por quê? Porque toda oxítona, ou seja, a última sílaba tônica que termina em A, deve ser acentuada. Então, por isso que sabiá leva acento. Tudo bem? Então, sabia, tudo bem? É o verbo, que é o mesmo verbo desse sabia aqui. Então, a gente pode elaborar uma questão assim. Observe as formas sábia, sabia, sabiá e sabia e justifique a sua classe gramatical e as regras de acentuação de cada uma delas. Pronto, está criada aí uma questão invertida, tá bom? Vamos aí para essa próxima questão, que é a questão da página 75, a primeira da página 75. Então, leia a tirinha a seguir. Aí tem esse jogo aqui de futebol, e de repente os jogadores param e começam a dialogar, né? Estamos fazendo tudo, mas não entendo o que o técnico quer, nem eu. Aí tá lá o técnico fazendo um monte de gestos aí com as mãos, né? Então vamos para a questão. Percebe-se na tirinha que houve uma falha na comunicação entre o técnico e os jogadores. A. Porque os jogadores não entendem o técnico, porque provavelmente esses gestos que o técnico está usando, né, são gestos que os jogadores não entendem o que quer dizer. E se eles tivessem conversado a respeito do que significaria cada gesto desse, então eles compreenderiam. E, na verdade, é o que mais acontece, né? Como o técnico, quando ele está lá, né, comandando o seu time, ele conversa com os jogadores e os jogadores já têm o hábito de conhecer os gestos que eles querem, que o técnico quer que o jogador assuma lá na posição em campo, né? Tudo bem? E a B diz: por que a palavra técnico é acentuada? A palavra técnico é acentuada porque toda proparoxítona é acentuada, ou seja, toda palavra que a antepenúltima sílaba seja tônica, ela deve ser acentuada. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a 2 aí. A 2 diz: do texto aí, galera, apresentado na seção Interpretação de Textos, foram extraídas as seguintes palavras: você, aí, é, esférico, parcimônia, momentânea, caráter, genéticas, alô e estereoquê, tá? Aí diz o seguinte: disponha nas tabelas a seguir de acordo com a regra que determina a sua acentuação. Então vamos aqui. Quais são as monossílabas aí? Monossílaba é quando eu só tenho a palavra que só tem uma sílaba, né? A gente sabe disso, né? E eu tenho a regra dos monossílabos, né? Que todo monossílabo tônico, tudo bem? Tônico, tá? Terminado em A, terminado não, que sejam A, E e O, eu acentuo, tudo bem? Então, qual é o monossílabo tônico que nós temos aqui? O E. Então, coloca o E aqui nessa lista, tá? Oxítonas. Quais são as regras das oxítonas? As regras das oxítonas que todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens
são acentuadas. Então, quais são as oxítonas terminadas em A, E e O? Nós temos você, é uma oxítona terminada em E, por quê? Porque a última sílaba é tônica, por isso que eu acentuo. Aí eu vou ter aí também alô, por quê? Porque alô é uma oxítona terminada em O, então eu acentuo. E eu vou ter essa palavra aqui, que essa palavra eu posso considerar como se fosse um neologismo, né? Uma palavra criada. Mas ela, pelo fato da última sílaba ser tônica, terminada em E, eu acentuo. Então, são essas três aqui. Você, alô e estereoquê. Aqui. Paroxítonos. Então, as regras das paroxítonas estão diversas, né? Mas aí, então, é mais fácil a gente olhar quais palavras que são paroxítonas. Já tira você, já tira o AI, não é uma paroxítona, já tira o E. Esférico é uma proparoxítona, então a gente não põe. Parcimônia, parcimônia. Esse mon é uma paroxítona, né? Porque a antepenúltima sílaba é acentuada, quer dizer, é a tônica, né? Então a gente coloca aqui, parcimônia, tá? Momentânea, então é uma paroxítona também, então a gente põe aqui. Por que que é uma paroxítona? Porque é porque é a penúltima sílaba tônica, tá? E a próxima palavra é caráter, tá? Por quê? Porque é a penúltima sílaba que é tônica. E elas vão entrar nas regras. A parcimônia é acentuada porque termina em ditongo, a momentânea também é acentuada porque termina em ditongo, e caráter é acentuado porque é uma paroxítona terminada em R. Então coloca aqui, tá? Parcimônia, momentânea e caráter. Aí eu tenho esférico, que é uma proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é tônica, então todas as proparoxítonas eu tenho que acentuar, então põe esférico aqui. E genéticas, tá? Genéticas também, porque é uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, então eu ponho aqui. Tudo certo? E aqui sobre o hiato, o único hiato que nós temos é o AI. Percebe que é um encontro vocálico onde a segunda vogal I ou é tônica, seguida ou não de S, que não tem Z e não tem NH na próxima sílaba. Então, isso é um hiato, entra nas regras do hiato aqui, eu ponho aqui. Aí. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Desculpa, vamos aqui. Tá. Aí a 3 diz: depois de preencher a tabela da questão 2, observe a terminação das palavras e justifique sua acentuação. Nós já vimos isso daí, né? Mas não custa nada repetir. Então, você é a regra das oxítonas terminada em E, por isso que eu acentuo. Aí é a regra dos hiatos, onde a segunda vogal é I, eu acentuo. É a regra dos monossílabos tônicos, terminada em A, E e O. Esférico é a regra das proparoxítonas. Parcimônia é a regra das paroxítonas terminada em ditongo. Momentânea é a regra das paroxítonas também terminada em ditongo. Caráter é a regra das paroxítonas terminada em R. Genética é a regra das proparoxítonas, porque é a antepenúltima sílaba tônica. Alô é a regra das oxítonas terminadas em O, por isso que eu acentuo. E esteroquê é a regra das oxítonas terminadas em E, por isso que eu acentuo. Tá bom, então, gente, vamos continuar. Tá aqui. 4. Observe os pares de palavras a seguir e responda ao que se pede. Então, diz o seguinte: raiz e raiz. Por que a palavra raiz não tem acento gráfico no singular, mas tem no plural? Lembra que eu expliquei que raiz é um hiato onde a segunda vogal é tônica e só que ele está dentro do. Se eu separar a sílaba, fica raiz, Z fica na mesma sílaba do I. E, segundo a regra, um hiato, independente de ser I ou U, se tiver acompanhado de Z, não é acentuado. Se fosse de S, no caso, se fosse um S, não que raiz seja escrita com S, mas se fosse o S, eu poderia até acentuar, mas não é S, é Z.
Como é Z e fica na mesma sílaba, eu não acentuo. Agora, raízes, quando eu separo as sílabas, fica assim, ó. Ra e Zs. Percebe que o I, no hiato, ele vai ficar isolado na sílaba. Ele não vai ficar junto com o Z. O Z vai ficar na última sílaba. Aqui, nesse caso, fica na mesma sílaba do I. Aqui, não. Aqui fica na sílaba, o I fica isolado. E como o I está isolado, eu posso acentuar. Então, é por isso que raiz não acentua e raízes eu vou acentuar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é fiel e fiéis, tá? O mesmo acontece com o plural da palavra fiel. Por quê? Não é o mesmo, porque, na verdade, isso daqui é uma oxítona fiel, né? Uma oxítona. O E, ele não está acompanhado de S ou I, tudo bem? Mas quando eu vou para o plural, o L ele desaparece e fica ES, tudo bem? E eu falei para vocês que os ditongos, né, terminado em OI, EL e EI, são acentuados seguidos ou não de S. Então, por isso que fiel não é acentuado e fiéis é acentuado. Tudo bem? No caso, é um ditongo que termina numa oxítona. Aqui é uma oxítona, mas não é ditongo, é acompanhado de L. Aqui é uma oxítona ditongo, isso não é ditongo, aqui é ditongo, seguido não de S. Então, por isso que é acentuado. Não é a mesma regra daqui de cima, tá? O adjetivo pátrio em inglês, no masculino, apresenta acento gráfico, no feminino não. Por quê? Porque inglês é uma oxítona terminada em S seguido não de S, então por isso que eu acentuo. Agora, em inglês não. Em inglês é uma paroxítona terminada em A, e paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Tudo bem? É por isso que em inglês acentua e em inglesa não. Então, continuando. Rei e réu. Trata-se de dois monossílabos muito parecidos, R mais ditongo. Por que um tem acento e outro não? O que acontece? Eu falei para vocês que os ditongos que são acentuados são, de novo, os que terminam em ei, quer dizer, em ei, el e oi, né? Oi, el, ei e oi. Percebe que este ditongo aqui é um ditongo fechado e este é um ditongo aberto. A pronúncia é diferente. Rei, réu. Aqui é fechado e aqui a pronúncia é aberta. Rei, pronúncia fechada, e réu, pronúncia aberta. Então, este aqui não acentua porque ele não basta ser só um ditongo que seja EI, né? Ele tem que ser um ditongo aberto, que seria no caso EI. Eu acentuaria, por exemplo, se esse rei aqui fosse réis, que é o plural de réu, né? Réu, o plural de réu. O plural de réu é réis, e aí eu acentuaria. Agora, o plural de rei é reis. Como reis, ainda assim o ditongo é fechado, eu não acentuo. Tudo bem, então? E a E diz o seguinte: herói e herói. O substantivo herói é acentuado, já o adjetivo que dele se forma, não. Por quê? Aqui é a regra também dos ditongos que são encontrados em oxítonas. Todo ditongo encontrado em oxítona que termina em oi, el e ei são acentuados. Mas esse ditongo só pode ser acentuado se for oxítona, ou seja, a última sílaba tônica. Agora, heróico não é acentuado porque o ditongo não está numa oxítona, está numa paroxítona. Então, heróico é uma paroxítona. Mas como não é uma oxítona, eu não vou acentuar. Tudo bem, então? Vamos lá, continuando. Beleza, então.
Diante da visão de um prédio e de uma placa indicando sapataria Papalia, um jovem se deparou com a dúvida como pronunciar a palavra papalia, tá? Levando o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação e, especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras. Após discutirem a pronúncia, regras de acentuação e escrita, em 3 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra papalia. Se a sílaba tônica for o segundo pá, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente. Isso está certo, tudo bem? Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, papalia. Papa, vamos dizer que a pronúncia é papalia nesse sentido aqui. Pois o i e a estariam formando hiato. Isso já não tá certo isso, né? Isso está errado, porque eu só posso acentuar hiato quando o i for segunda vogal tônica e não primeira, tudo bem? Saída, o i é segunda vogal tônica, então acentuo. Agora, este i sendo primeira vogal tônica, eu não acentuo, porque a regra do hiato não é essa. Então a 2 não está certa. A 3 diz: se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, pois não haveria razão para o uso de acento gráfico. Isso está certo. Tudo bem? Papalia é um hiato e eu poderia considerar o li como uma paroxítona. E paroxítonas terminadas em A não são acentuadas como está nesse exemplo aqui. Isso aqui está errado. Então, a conclusão está correta apenas em E. 1 e 3 estão certas. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham entendido tudo aí. Se vocês não entenderam, vocês podem aí voltar o vídeo de vocês, tudo bem? E rever a parte que você não entendeu. Então, abraços, até a próxima aula aí com um novo assunto. Então, até mais.